crime, uma investigação e as respostas que ninguém esperava. Esse é o Caso Encerrado. Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Isabela e hoje estamos diante de um caso que marcou o Brasil de uma forma que vai muito além do crime em si. Estamos falando do assassinato de Tim Lopes, um jornalista premiado, um homem que dedicou a vida a dar voz a quem não tinha voz e que em junho de 2002 entrou numa favela do Rio de Janeiro para fazer seu trabalho e nunca mais saiu. Hoje, Daniel e eu vamos percorrer cada etapa desse caso: o desaparecimento, a investigação, as revelações brutais, o julgamento e o que tudo isso diz sobre o Brasil que éramos e talvez ainda sejamos. Prepara o fôlego. Esse episódio é longo, detalhado e necessário. É isso. E eu preciso te dizer desde já: esse não é um episódio fácil. O que aconteceu com Tim Lopes é perturbador nos detalhes, profundo nas implicações e urgente nas lições. Mas a gente vai contar com respeito, com rigor e com a seriedade que um homem como ele merecia em vida e que a memória dele merece agora. Vamos começar pelo princípio. É domingo 2 de junho de 2002. O Brasil vive uma febre coletiva. A Copa do Mundo no Japão e na Coreia do Sul está começando e a seleção brasileira é favorita. Nas ruas do Rio de Janeiro, as pessoas falam de futebol, de Ronaldo, de Rivaldo, mas em algum lugar no Complexo do Alemão, uma das maiores e mais violentas favelas da cidade, algo muito diferente está acontecendo. Um homem entra na comunidade com uma câmera escondida, sozinho, em missão de risco. Seu nome é Tim Lopes, e esse é o último dia em que alguém o vê com vida. E antes de entrar no crime em si, preciso que o ouvinte entenda quem era Tim Lopes, porque isso importa muito. Antônio Lopes, o Tim, nasceu em 1950 no estado do Ceará. Foi para o Rio ainda jovem, começou como repórter de jornal e eventualmente chegou à TV Globo, onde se tornou um dos jornalistas investigativos mais respeitados do país. Ele não era um repórter de estúdio, era o tipo que entrava nos lugares onde ninguém entrava. Já tinha coberto o tráfico de drogas, as milícias, as condições degradantes nas periferias. E tinha um método próprio: câmera escondida, trabalho solo, imersão total no tema. E olha só o legado que ele já carregava antes desse fatídico domingo. Tim Lopes havia ganho o Prêmio ESSO de jornalismo 2 vezes, uma delas por uma reportagem sobre bailes funk em favelas do Rio, onde menores eram explorados sexualmente e onde circulavam drogas abertamente. Essa reportagem, de 1999, gerou escândalo nacional, ação policial, e mostrou ao Brasil uma realidade que muita gente preferia ignorar. Repara nesse detalhe: a mesma pauta que o consagrou foi também o fio condutor que o levou de volta àquela mesma realidade em 2002. Ele estava trabalhando numa continuação dessas investigações. O que chama a atenção aqui é o contexto em que essa segunda investigação aconteceu. Em 2002, o Complexo do Alemão era território praticamente exclusivo do Comando Vermelho, uma das maiores e mais violentas facções criminosas do Brasil. A presença do Estado ali era mínima. A polícia entrava em operações específicas, geralmente com baixas. Os moradores viviam sobre uma lei paralela, com regras próprias, punições próprias e uma hierarquia rígida que controlava tudo: o comércio, o trânsito de pessoas, até os bailes e festas. Qualquer coisa que acontecesse naquela comunidade passava pelo crivo dos traficantes. E Tim Lopes entrou sozinho nesse território. Segundo informações que vieram a público posteriormente, Tim havia sido informado por fontes de que bailes funk continuavam sendo realizados no Complexo do Alemão, com a presença de menores, venda de drogas escancarada e situações de exploração sexual. Era a mesma pauta de 1999, só que agora em outra comunidade, com atores diferentes e uma facção ainda mais enraizada. Ele planejou a entrada com uma câmera escondida em sua roupa, um equipamento que era tecnologia de ponta à época para esse tipo de jornalismo. E foi sozinho. Sem segurança, sem equipe, sem suporte externo. Pensa comigo. O método dele era consagrado. Ele havia feito isso dezenas de vezes. A câmera escondida era a ferramenta de quem precisava registrar o que os poderosos queriam esconder.
Mas existe uma linha muito tênue entre o jornalismo corajoso e a exposição ao risco sem rede de proteção. E em 2002, no Rio de Janeiro, dominado pelas facções, essa linha era especialmente frágil. O que a gente sabe é que em determinado momento do baile naquele domingo, os traficantes perceberam a câmera, ou a câmera caiu, ou alguém o reconheceu. Os relatos posteriores são imprecisos sobre o momento exato, mas o resultado foi o mesmo. Tim Lopes foi detido pelos homens do Comando Vermelho. E é aqui que a história muda. Porque a partir daquele momento, Tim Lopes não era mais um jornalista em missão. Ele era um prisioneiro de uma das organizações criminosas mais violentas do país, em um território onde o Estado não chegava, nas mãos de um homem que ficaria para a história como um dos criminosos mais cruéis do Brasil. Esse homem se chamava Elias Pereira da Silva. O mundo do crime o conhecia pelo apelido Elias Maluco. E o que aconteceu nas horas seguintes ainda hoje é difícil de narrar sem um nó na garganta. Mas a gente vai contar, porque esse caso precisa ser lembrado. Quando Tim Lopes não voltou para casa naquele domingo, a TV Globo começou a acionar seus contatos. Nos primeiros momentos, havia a esperança de que fosse um contratempo, que ele estivesse escondido, esperando o momento certo para sair. Mas as horas passaram e ninguém sabia nada. A emissora acionou a polícia e no dia seguinte o caso já era público. O Rio de Janeiro acordou com a notícia. Um dos seus jornalistas mais conhecidos havia desaparecido dentro de uma favela dominada pelo tráfico. O país inteiro ficou de olhos abertos. O que chama atenção na investigação inicial é a velocidade com que as autoridades precisaram agir e as limitações enormes que elas enfrentaram. Entrar no Complexo do Alemão em 2002 não era como entrar em qualquer outro local. Era território controlado. Qualquer movimentação policial era vista de longe, comunicada pelos chamados olheiros, e as rotas de fuga eram conhecidas melhor pelos traficantes do que pela própria polícia. Então a questão não era só investigar, era como investigar sem desencadear uma resposta violenta que pudesse custar mais vidas. De acordo com a investigação, as primeiras informações concretas vieram de fontes policiais infiltradas e de moradores que, com risco enorme para si mesmos, começaram a falar. E o que eles contavam era perturbador. Tim teria sido capturado ainda durante o baile, levado para um local de julgamento dentro da comunidade. Um processo que, segundo os autos, os traficantes chamavam de Tribunal do Crime. Nesse ritual brutal, os líderes da facção decidiam o destino dos capturados. E Elias Maluco, o chefe máximo naquele território, presidia esse tribunal. Essa parte é crucial e precisa ser dita com cuidado. O Tribunal do Crime não era uma ficção. Era uma prática documentada, registrada em depoimentos e investigações policiais, onde a facção julgava não apenas inimigos, mas também moradores suspeitos de delação, concorrentes de outras facções e qualquer pessoa considerada uma ameaça. O fato de um jornalista ter sido submetido a esse processo mostra o nível de controle territorial que o Comando Vermelho exercia. Eles se sentiam no direito de julgar e executar, e ninguém do lado de fora sabia o que estava acontecendo em tempo real. Repara nesse detalhe. Em nenhum momento durante as primeiras horas após o desaparecimento houve um contato, uma negociação, um pedido de resgate. Isso não era um sequestro com fins financeiros, era uma execução em andamento. A polícia trabalhava contra o tempo, mas sem saber exatamente onde Tim estava, sem poder entrar na comunidade com força suficiente e sem a tecnologia que hoje existe para esse tipo de operação. Em 2002, não havia drones, não havia o nível de inteligência policial que temos hoje. Era um trabalho baseado em informantes, em escutas telefônicas limitadas e em muito risco humano. E aqui entra um dado que poucos people lembram. A pressão pública foi imensa e imediata. A TV Globo, a maior emissora do país, mobilizou recursos. Jornalistas de todo o Brasil cobriam o caso. O governador do Rio, Antony Garotinho, fez declarações públicas. O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso foi acionado. Era impossível ignorar. Mas toda essa pressão pública também tinha um efeito colateral. Ela alertava os criminosos de que o caso tinha visibilidade máxima, o que poderia acelerar uma decisão fatal. Segundo especialistas em sequestros e operações de resgate, o excesso de exposição midiática em situações como essa pode complicar as negociações ou eliminar qualquer chance delas. As semanas seguintes foram de busca intensa.
A polícia cercou a comunidade, realizou incursões, prendeu suspeitos, tentou obter informações, mas o silêncio dos de dentro era total, seja por lealdade, seja por medo. E a comunidade não era pequena. O Complexo do Alemão é, na verdade, um conjunto de várias favelas interligadas, com dezenas de quilômetros de becos, ruelas e passagens, que só os moradores conhecem de verdade. Encontrar alguém, ou o que restava de alguém, ali, era como procurar uma agulha num labirinto vivo. Mas então, semanas depois do desaparecimento, chegou uma informação que mudaria os rumos da investigação. Mas antes de continuar, preciso te contar uma coisa sobre Elias Maluco, porque entender quem ele era explica muito sobre o que aconteceu. Elias Maluco tinha na época cerca de 25 anos. Era um dos líderes do Comando Vermelho no Complexo do Alemão, conhecido pela violência extrema e pela crueldade que exercia sobre inimigos e suspeitos. Não era um criminoso qualquer dentro da hierarquia. Era alguém que havia chegado ao topo através de um histórico de brutalidade que causava medo até dentro da própria facção. Segundo depoimentos que viriam à tona mais tarde, ele não apenas comandou o julgamento de Tim Lopes, ele participou ativamente da tortura e da execução. Isso é pesado, mas precisa ser dito. Estamos falando de um nível de violência que chocou até delegados veteranos que trabalhavam com crimes violentos há décadas. Julho de 2002. Mais de um mês após o desaparecimento de Tim Lopes, a investigação parecia em ponto morto. E então um informante, cuja identidade nunca foi revelada publicamente por razões óbvias de segurança, forneceu à polícia uma localização: um cemitério clandestino. Em algum ponto dentro ou próximo ao Complexo do Alemão, havia uma área onde corpos eram enterrados sem registro, sem cerimônia, como se fossem lixo. E foi lá que os investigadores encontraram restos humanos. Mas aí vem a reviravolta. Os restos estavam fragmentados, queimados. Identificar quem era a vítima não seria simples. O que chama atenção aqui é um método. O que a investigação revelou e o que testemunhos posteriores confirmaram é que Tim Lopes havia sido submetido ao chamado micro-ondas. Esse é o nome que soa quase absurdo de tão brutal. A vítima é envolta em pneus que são incendiados. É uma forma de execução e de destruição de evidências ao mesmo tempo. O fogo destrói grande parte dos restos, torna a identificação muito mais difícil e serve como intimidação para quem vê ou ouve falar. Era uma prática usada pelo tráfico contra traidores e inimigos, e estava sendo usada contra um jornalista. Impressionante, né? E é aqui que a ciência forense entra de uma forma decisiva. Para confirmar que os restos encontrados eram de Tim Lopes, o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro realizou um exame de DNA. E ninguém percebeu o quanto esse procedimento era, àquela época, ainda relativamente novo para esse tipo de identificação no Brasil. Não era corriqueiro como é hoje. Demorou semanas para que o resultado fosse processado. E quando finalmente veio, em agosto de 2002, a confirmação foi devastadora. Os restos eram de Tim Lopes. O Brasil chorou. Segundo a Abragi, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a confirmação do DNA foi um marco, não apenas para o caso, mas para a história do jornalismo brasileiro. Nunca antes um profissional de imprensa havia sido assassinado com tamanha barbárie no país. Tim Lopes tornou-se símbolo das condições de risco em que os jornalistas brasileiros trabalham, especialmente aqueles que cobrem crime organizado, corrupção e tráfico. E a confirmação do DNA não encerrou o caso, ela o abriu, porque agora havia um crime comprovado, uma vítima identificada e um suspeito apontado: Elias Maluco. Mas Elias Maluco havia sumido. Com a pressão policial aumentando exponencialmente após a confirmação do DNA, ele deixou o Complexo do Alemão. E então veio a segunda grande reviravolta desse caso, uma perseguição que duraria meses, com o Brasil inteiro acompanhando. Porque a morte de Tim Lopes havia gerado uma comoção que transformava Elias Maluco no criminoso mais procurado do país. Havia recompensa pela sua captura, havia inteligência policial dedicada exclusivamente a localizá-lo. E havia a pressão de uma nação que queria a resposta. Pensa comigo, o que significa um criminoso desse porte ficar foragido por meses no Brasil de 2002? Significa que ele tinha proteção.
significa que havia uma rede de cumplicidade, de outros traficantes, de pessoas comuns com medo de represália, possivelmente de corrupção em alguma instância. A fuga de Elias Maluco não foi um milagre de sorte. Foi uma demonstração do quanto o poder paralelo das facções se estendia para além das favelas, criando uma teia de silêncio e cumplicidade que o Estado tinha enorme dificuldade de penetrar. E isso é crucial, porque mostra que o problema não era só Tim Lopes, era estrutural. E então, em dezembro de 2002, 6 meses após o desaparecimento de Tim Lopes, olha só o que acontece. Elias Maluco é preso. A operação foi conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, onde ele havia se escondido. A prisão foi relativamente pacífica, sem o tiroteio espetacular que muitos esperavam. Ele foi localizado, cercado e capturado. O Brasil respirou, ao mesmo tempo que começava a entender que a prisão era só mais um capítulo. O julgamento viria depois e traria novas revelações sobre o que realmente aconteceu naquele domingo de junho. E o que os depoimentos no julgamento revelaram sobre as horas finais de Tim Lopes é algo que a gente precisa tratar com muito cuidado, porque há detalhes que foram relatados por testemunhas e que constam nos autos, e há versões que não foram completamente corroboradas. O que é certo, segundo os documentos do processo, Tim foi submetido a um longo período de interrogatório e tortura antes de ser assassinado. Há relatos de que ele foi forçado a assistir a outras execuções. E há a questão da câmera escondida, o equipamento que ele carregava que teria sido o gatilho para sua captura. Segundo depoimentos, as imagens que ele havia filmado foram destruídas junto com ele. O Brasil nunca viu o que Tim Lopes registrou naquele baile. O julgamento de Elias Maluco aconteceu em 2006, 4 anos após o crime. Durante esse período, o caso continuou nas manchetes, com novos indiciados sendo presos e novos depoimentos revelando mais detalhes sobre o que havia ocorrido dentro do complexo do Alemão. Mas o julgamento em si foi o momento que o Brasil aguardava. E foi um julgamento marcado por tensão, por depoimentos pesados e por uma sentença que, quando veio, foi recorde no Brasil. O que chama a atenção no processo judicial é a dificuldade que o Ministério Público enfrentou para construir a acusação. Parte dos restos de Tim Lopes havia sido destruída pelo fogo. Testemunhas que estavam no local tinham medo de depor. Algumas recusaram, outras depuseram sob sigilo, e pelo menos uma foi ameaçada. O crime havia sido cometido em território onde o Estado praticamente não existia. E mesmo assim, o Ministério Público conseguiu montar um caso sólido, apoiado no exame de DNA, em depoimentos de ex-membros da facção que haviam sido presos e em análise de perícia do local onde os restos foram encontrados. Segundo os autos, Elias Maluco foi condenado a 28 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato de Tim Lopes. Na época, era uma das penas mais altas já aplicadas num único crime no Brasil. E não foi o único condenado. Outros membros da facção que participaram do crime também foram sentenciados. A justiça funcionou, ao menos no sentido de que os responsáveis foram identificados, julgados e condenados. Mas havia uma dimensão do caso que a sentença não podia resolver. Olha, não é simples assim. A condenação foi importante, histórica até, mas ela não devolveu Tim Lopes. Não resolveu a questão estrutural do poder paralelo no Rio de Janeiro. Não mudou a curto prazo as condições em que os jornalistas brasileiros trabalhavam em zonas de conflito. E há uma questão que muitos jornalistas e pesquisadores levantaram na época e nos anos seguintes. Tim foi sozinho, sem segurança, com equipamento que podia ser facilmente detectado. E a emissora para a qual ele trabalhava, a maior do país, tinha conhecimento da pauta. A discussão sobre a responsabilidade institucional pelos riscos assumidos por jornalistas investigativos ficou no ar e nunca foi respondida de forma satisfatória. Repara nesse detalhe. O assassinato de Tim Lopes gerou uma mudança concreta em pelo menos um âmbito. A Abragi, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, criou o programa Tim Lopes, dedicado à segurança de jornalistas que trabalham em zonas de risco. Protocolos foram desenvolvidos, treinamentos foram criados e a discussão sobre a proteção de repórteres investigativos ganhou espaço institucional. Seu nome virou programa, sua morte virou política de segurança. É uma homenagem necessária e, ao mesmo tempo, um reconhecimento doloroso de que sua morte poderia, talvez, ter sido evitada. E isso é crucial. O caso Tim Lopes aconteceu num contexto em que o Brasil ainda estava aprendendo a dimensionar o poder das facções criminosas. O complexo do Alemão, em 2002, era, na prática, um Estado dentro do Estado.
A famosa ocupação do complexo pela Polícia Militar e Exército só viria em 2010, 8 anos depois. Durante todo esse período, a realidade que Tim Lopes foi documentar continuou existindo. Os bailes clandestinos, a exploração de menores, o tráfico, tudo continuou. A morte de um jornalista não parou nada, e isso por si só diz muito sobre onde estávamos. Elias Maluco cumpriu parte da pena e foi para regime semiaberto anos depois, o que gerou revolta de jornalistas e da família de Tim Lopes. As discussões sobre progressão de pena em crimes de extrema violência voltaram à tona, e o caso ficou definitivamente na história como um divisor de águas, não porque resolveu os problemas que expôs, mas porque os tornou impossíveis de ignorar. Mas o que esse caso realmente ensina vai muito além da condenação de um criminoso, e é disso que a gente vai falar agora. 24 anos. É quanto tempo se passou desde a morte de Tim Lopes. E quando me debruço sobre esse caso, sobre tudo que aconteceu, sobre o antes e o depois, o que me fica é uma pergunta que não tem resposta simples. O que mudou? Porque se olharmos para os fatos concretos, mudou muita coisa. Protocolos de segurança foram criados, leis de proteção a jornalistas avançaram, a ocupação de favelas dominadas pelo tráfico finalmente aconteceu, com todas as suas imperfeições e controvérsias. O caso foi julgado, o criminoso condenado. Do ponto de vista formal, o sistema funcionou. Mas antes de continuar, preciso te contar uma coisa. Em 2022, quando o caso completou 20 anos, a Abragi realizou uma série de eventos em memória de Tim Lopes. E numa dessas homenagens, a filha dele falou publicamente sobre como a família viveu esses anos, a ausência, a dor e também o orgulho. Orgulho de um homem que escolheu contar histórias que outros preferiam não contar, que entrou em lugares onde era mais fácil não entrar, e que com sua morte acabou contando a história mais importante de sua carreira, a de quanto custa, no Brasil, fazer jornalismo de verdade. Pensa comigo. Esse padrão de violência contra jornalistas não começou com Tim Lopes e não terminou com ele. Segundo dados do Comitê para a Proteção de Jornalistas e de organizações nacionais de imprensa, o Brasil continua sendo um dos países mais perigosos do mundo para o exercício do jornalismo, especialmente para quem cobre crime organizado, política local e conflitos fundiários. O que o caso Tim Lopes deixou não foi uma solução, foi um espelho. Um espelho em que a sociedade brasileira pôde ver, de forma inegável, o preço do silêncio sobre o poder paralelo. E ninguém percebeu, durante anos, o quanto o jornalismo investigativo estava funcionando como uma espécie de sistema de alarme para problemas que o Estado preferia ignorar. Tim Lopes, com suas câmeras escondidas e suas reportagens premiadas, estava fazendo o que as autoridades deveriam ter feito antes dele: documentar a realidade das periferias, expor a exploração, mostrar que por trás do funking e da festa havia crime, havia crianças em risco, havia um poder paralelo que crescia enquanto o Estado olhava para o outro lado. Ele pagou com a vida por esse trabalho, e isso não é uma metáfora, é literal. Segundo especialistas em segurança pública e jornalismo investigativo, casos como o de Tim Lopes ilustram uma falha dupla: do Estado, que não garante a segurança nem do jornalista nem do cidadão comum nas comunidades sob poder paralelo, e das instituições de imprensa, que muitas vezes enviam jornalistas a situações de risco extremo sem os recursos de segurança adequados. Essas duas falhas se somam, e quem paga o preço são os profissionais na linha de frente. Isso é pesado, mas precisa ser dito. Tim Lopes não morreu apenas porque Elias Maluco era cruel. Ele morreu dentro de um sistema que falhou em múltiplas camadas. E aí está a lição mais difícil desse caso. Não é a lição de que o crime não compensa, porque o crime muitas vezes compensa dentro dos sistemas que deixamos se instalar. Não é a lição de que a justiça sempre triunfa, porque Elias Maluco foi condenado, mas Tim Lopes não voltou, e os problemas que ele foi documentar continuaram. A lição verdadeira, se é que existe uma, é que o silêncio tem um custo, que ignorar o poder paralelo, fingir que as periferias não existem, tratar o crime organizado como problema dos outros, tudo isso tem preço. E às vezes esse preço é pago por quem teve a coragem de ir até lá contar a história. Tim Lopes foi.
E nós não deveríamos nunca esquecer isso. O legado de Tim Lopes vive no programa Tim Lopes da Abragi, que já capacitou centenas de jornalistas em segurança digital e física. Vive em cada repórter que, antes de entrar numa zona de risco, pensa nos protocolos que não existiam em 2002. Vive nas reportagens que continuam sendo feitas, com mais cuidado, com mais suporte, mas com o mesmo espírito de quem acredita que a verdade precisa ser contada. E vive aqui, nesse podcast, nessa conversa. Porque lembrar é também uma forma de homenagear. Esse foi o caso encerrado. Hoje contamos a história de Tim Lopes, um homem que acreditou que a verdade valia o risco e que pagou um preço que nenhum profissional deveria jamais pagar. Que a memória dele continue sendo motivo de reflexão, não apenas de comoção. As informações que embasaram esse episódio vieram de fontes públicas e jornalísticas, incluindo a Abragi em abragi.org.br e www.abragi.org.br, o Arpen RJ em arpenrj.org.br, Aventuras na História em aventurasnahistoria.com.br, Rio Memórias em riomemorias.com.br, Brasil Paralelo em www.brasilparalelo.com.br, o Conselho Nacional do Ministério Público em www.cnmp.mp.br, o Correio Brasiliense em www.correiobrasiliense.com.br, o CSMP em www.csmp.adv.br e o Tempo em www.otempo.com.br. Todas as fontes estão disponíveis na descrição do episódio. E antes de encerrar, uma coisa importante. O Caso Encerrado é um podcast produzido integralmente por inteligência artificial, com base em fontes públicas e documentos oficiais. As informações que apresentamos refletem o conhecimento disponível nas fontes consultadas e não constituem acusação, defesa ou julgamento de qualquer pessoa mencionada. Os nomes e detalhes são apresentados conforme os registros públicos. A gente conta histórias reais com responsabilidade, e transparência faz parte disso. Se esse episódio te tocou, compartilha. Não pelo algoritmo, mas porque histórias como a de Tim Lopes precisam continuar sendo contadas. Até a próxima semana.